Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLE número 019/2021. Projeto de lei do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: estabelece normas municipais para a implementação da arrecadação de bens vagos no município de Jacareí e dá outras providências. Apresentação do projeto. Alô. Senhor presidente, nobres pares, público presente, também funcionários e também a todos que nos assistem pela TV Câmara, Facebook e outras mídias sociais. Bom, esse projeto de lei já foi apresentado semana atrás. Eu estarei somente fazendo a leitura da mensagem aqui hoje. Então, o prefeito mandou essa mensagem. Tenho a honra de submeter a análise dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que estabelece normas municipais para a implementação da arrecadação de bens vagos na forma que especifica, dispondo sobre outras providências. O projeto de lei regulamenta o procedimento de declaração de bens abandonados e a arrecadação desses para fins de interesse público. Justifica-se a presente propositura com o objetivo recíproco de destinar os bens imóveis considerados abandonados no município de Jacareí ao imprescindível atendimento à sua função social da propriedade. Nesse sentido, tem-se consolidado na Constituição Federal de 1988, que dispõe o inciso 23º do artigo 5º, o preenchimento pela propriedade da sua função social, qualificando-o como direito fundamental, salientando em seu parágrafo 2º do artigo 182, no cumprimento da função social para a garantia do bem-estar dos habitantes, vinculado ao disposto constitucional da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, em seu artigo 39, sobre a égide do devido cumprimento da função social pelas propriedades da cidade, assegura o atendimento das necessidades da cidade, dos cidadãos, quanto à qualidade de vida e à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Por conseguinte, nos termos do caput do artigo 1276 do Código Civil, foi instituída a instrumentalização do ato de arrecadação de forma a munir o poder público para fazer frente à problemática de inúmeros bens abandonados sem estarem cumprindo as suas função social perante a sociedade. Assim, atinente a reforçar a importância deste intuito jurídico como ferramenta de regularização fundiária de imóveis no artigo 64 e 65 da Lei Federal número 3.465/2017, confere natureza de finalidade pública ao ato de arrecadação, pois, estando bens imóveis abandonados pelo pretérito proprietário, oferem evidente desinteresse a toda a sociedade quanto à sua efetivação da respectiva função social. Destaca-se a definição de imóveis vagos nos termos do projeto de lei, conferida àqueles cujo proprietário não detém pretensão de assenhorá-la e a mínima intenção de conservá-los em seu patrimônio, bem como, resumidamente, aqueles em que o proprietário, cessado aos atos de posse sobre o imóvel, não procurou adimplir os ônus fiscais instituídos sobre a propriedade predial e territorial urbana, no prazo de 5 anos. A proposta viabilizará uma melhor adequação quanto aos bens imóveis que estejam inoperantes com a função de propriedade preconizada na Carta Maior, comportando ao Instituto Arrecadatório a função de melhorar o desenvolvimento da
política urbana no município. Por fim, ressalta-se que esse projeto de lei repousa eixo legal, conforme dispõe os artigos 64 e 65 da Lei Federal 3.467, de 11 de julho de 2017, em concluência com o parâmetro do artigo 1.276 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e os artigos 8º e 39º da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, justificando esses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, o projeto de lei encaminhado para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Assina o prefeito Isaías Jair de Santana. Bom, eu queria comentar o seguinte em relação a esse projeto de lei. Esse projeto de lei já foi colocado nessa casa semana passada, houve uma solicitação de adiamento. Agora, o que nós podemos destacar é o seguinte: esse projeto de lei, ele atende o que já é exigido por 3 leis: o Código Civil, a Lei do Estatuto da Cidade e a Constituição Federal. Então, são 3 leis importantes em nosso país e já é cobrado por essas leis. Alguns municípios já têm essa lei. É uma lei que vai fazer com que aqueles bens abandonados, que estão deteriorados, que têm problemas ambientais, que têm problemas estruturais, tudo mais, sejam arrecadadas pelo município. Haja visto que esses bens abandonados já não cumprem mais a sua função social como moradia. Agora, mais um ponto que faz com que esses bens possam ser arrecadados é o fato de as propriedades que tenham mais de 5 anos de abandono, aliás, 5 anos de abandono não, 5 anos de inadimplência do IPTU, do imposto em si, esse imóvel poderá entrar no rol das propriedades que poderão ser arrecadadas pelo município de Jacareí. Então, é uma lei não muito complexa, é uma lei que traz uma certa justiça, tá? Que realmente aquele imóvel abandonado, que podem provocar inúmeros problemas, principalmente nas questões de saúde, então, nada mais justo do que o município estar arrecadando esses imóveis para fazer parte do rol de imóveis e, com isso, poder atender alguns programas habitacionais, no caso. Por essa razão, peço aí aos nobres pares que votem favoravelmente a esse projeto de lei. O projeto está em discussão. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Quero cumprimentar aqui o público presente e a você que nos acompanha pela TV Câmara, pela internet, os funcionários dessa Casa de Leis. É sempre um privilégio e uma satisfação da minha parte poder subir nessa tribuna para a gente discutir alguns projetos, ainda mais projetos relevantes que interferem na vida da população, no dia a dia de nossa cidade. Nós estamos falando de um projeto que foi defendido aqui pelo vereador Edgar Sasaki, um projeto que veio de autoria do prefeito municipal. Eu, que no início dos anos 2000 fui procurador fiscal do município, eu tenho absoluta certeza que nós necessitávamos dessa legislação. Sou amplamente favorável à legislação que foi colocada aqui, mas infelizmente, diante do conhecimento que eu tive na prática
relacionada a esse assunto naquela ocasião e aquilo que a gente presencia hoje nos gabinetes aqui da Câmara, eu propus uma emenda para que a gente pudesse regulamentar essa legislação, trazendo um pouquinho mais de transparência, um pouquinho mais de clareza, de publicidade até mesmo, para o cidadão comum, vamos chamar o cidadão mediano, porque é uma legislação que tem termos técnicos que fica difícil até mesmo para os vereadores compreenderem em algum momento. Se eu, como advogado, trabalhei com direito tributário, se eu começar a fazer alguns questionamentos aqui, logicamente que não os farei, eu tenho certeza que eu vou deixar o vereador em situação embaraçosa. Mas eu fiz com muita cautela, com muita prudência, essa emenda, no intuito de aprimorar, para que a gente não tenha na prática alguns prejuízos. Então eu tinha pedido para que o prefeito regulamentasse, ou seja, que o Poder Executivo regulamentará a presente lei em 90 dias. Respeito, mas não concordo com o parecer jurídico dessa casa, que arquivou a emenda, alegando, em tese, que seria de competência do prefeito municipal expedir os decretos. Ora, eu não estou aqui avocando a competência de regulamentar para o Legislativo. Eu simplesmente coloquei que o Poder Executivo regulamentará, então a competência permaneceria com o Poder Executivo, obviamente, que é o gestor da cidade, que é aquele que conduz a parte de fiscalização do município, mas foi arquivado. Solicitei aos vereadores para que assinassem, a gente tivesse 7 votos, aqui 7 assinaturas, alguns vereadores sinalizaram positivamente, mas não consegui as 7 assinaturas. E eu gostaria simplesmente de ter colocado aqui a discussão, porque essa é uma casa de leis, de discussões, de colocações de ponto de vista, mas infelizmente não consegui. Os vereadores poderiam até rejeitar a emenda que propus, mas eu gostaria de ter colocado isso sim, de uma forma mais detalhada, da forma que eu farei nesse momento agora. Primeiro, que a legislação fala de imóveis vagos, em situação de abandono. O que é considerado? Qual é o prazo? Se um imóvel ficar 1 mês sem habitabilidade, 1 ano, ou 3 meses, ou 3 anos, ou 5 anos, será considerado um imóvel abandonado? Quem vai fiscalizar? Depois nós vamos ter que ter um decreto de delegação de competência do prefeito para uma secretaria tocar o projeto. Vai ser o fiscal de obras, fiscal de posturas? Quem que vai cuidar? E eu vou um pouquinho mais além, tá? Quero aqui pedir um pouquinho de paciência para vocês, mas é com o objetivo de elucidar, porque nós não podemos ter nada subjetivo, nada que tenha dupla interpretação. Então vamos lá. Então começa aqui no artigo 1º que os imóveis urbanos abandonados, cujos proprietários não possuam a intenção de conservá-los. E aí entra nesse primeiro questionamento. O que é considerado um imóvel abandonado? Qual seria o prazo? E segue no parágrafo 1º. Considera-se imóvel abandonado, aí tenta dar uma justificativa, mas sem um prazo, aquele vago e sem manutenção que resulte em problemas de ordem ambiental, estética, sanitária ou de segurança. Qual a complexidade desse problema ambiental? Qual a mensuração desse problema? Será que seria aquela rachadura que eu citei aqui, uma erosão que eu citei, ou um problema um pouco menor? Essa dosimetria vai ficar a cargo de quem? Quem que vai fiscalizar isso? Vai existir um laudo de avaliação? Isso não tem no projeto. No parágrafo 2º do artigo 1º ainda, fala que a intenção referida no caput será presumida quando decorridos 5 anos de inadimplência dos ônus fiscais. Então, percebam que aqui nós falamos somente de inadimplência, e aí tem um conflito com o artigo
6º, porque no artigo 6º, a gente não fala só da inadimplência, a gente fala que a comprovação da situação de abandono com a presença de risco urbanístico, ambiental ou elevado a estado de deterioração sem que haja inadimplência fiscal. Ou seja, o parágrafo 2º fala no caso de inadimplência, mas aí eu volto a frisar. O que vai ser considerado esse risco urbanístico ambiental? E a legislação prossegue. No parágrafo 5º do mesmo artigo 1º, os titulares de domínio não localizados serão notificados por edital, né, logo depois de uma notificação via postal, para que apresentem impugnação no prazo de 30 dias contado da data da notificação. Impugnação, só mais um minuto, senhor presidente, vai ser direcionada para quem? Então vai ter que ter um decreto delegando poderes. E como eu disse anteriormente, nós não temos aí nenhum dispositivo falando sobre um laudo de avaliação. E quais vão ser os critérios? Nós podemos ter falhas nos procedimentos e talvez no futuro, até porque pode ter aí uma delegação para terceiros administrarem, terem a posse desse imóvel, mas quais serão esses terceiros, como que vai ser o critério de escolha? Ou seja, tem muitas coisas, no meu ponto de vista, que são subjetivas. Por isso aqui já fica uma indicação desse vereador. Se a emenda não foi acolhida, que ela seja pelo menos de uma forma, no aspecto moral, seja colocada em discussão dentro da prefeitura para que saia um decreto e não cause dúvida a ponto de prejudicar o cidadão de bem, a população que não tem um conhecimento técnico, e a gente também não pode exigir isso das pessoas. Embora seja lei, ninguém pode se excusar de conhecer a lei, mas eu acho que a gente tem a obrigação de dar a maior transparência, a maior lucidez a toda a população. Muito obrigado. E o projeto continua em discussão. Bom dia a todos, nobres pares, mesa diretora desta casa. É com grande alegria que a gente vem aqui apresentar o projeto, um projeto do prefeito Isaías Santana, juntamente com a executiva da gestão dele, e que o município espera esse projeto há anos, porque a gente pode perceber que é um projeto onde a administração pública tomará posse dos bens vagos. Então, como o próprio projeto diz, o bem estará vago e o IPTU que estiver atrasado, isso a prefeitura fará o levantamento junto à secretaria competente, que faz a secretaria, geralmente a Secretaria de Planejamento, que levanta todo o território, porque todos os vereadores aqui sabem, quando a gente vai nomear uma rua, dar nome a alguma praça, a gente precisa perguntar ao órgão competente, que é o órgão do planejamento. Então, quero esclarecer a você que está nos assistindo, esse órgão fará o levantamento juntamente com o setor de finanças e tributos do município, para saber quais são as residências que não estão pagando o seu IPTU há mais de 5 anos e se essas residências ou esses prédios estão desocupados, porque o nome já diz, bem vago, então ele precisa estar vago. Então vai ter toda uma estrutura montada, vai iniciar pelo centro da cidade, essa é a proposta, porque quando a gente passa numa cidade e a gente vê como esse prédio aqui da frente, que é uma obra do Estado, que está parado há sei lá quantos anos,
e quando a gente vê prédios abandonados na cidade, casas abandonadas com o mato passando o telhado, são esses tipos de imóveis. Mas eu quero lembrar você, munícipe, que mesmo você que vai se enquadrar, se seu imóvel vai se enquadrar nisso, está vago, você terá ainda, depois que a prefeitura fizer toda a notificação, você terá ainda 3 anos para tentar se regularizar. Então, é um projeto bacana, mas para despertar nas pessoas a importância de cuidar do seu bem. O bem não pode ficar aí com a calçada estragada, a casa toda caindo, com risco de machucar alguém. É para que você tome posse realmente daquilo que é teu e honre com os seus compromissos, tanto ambientais como estruturais, para que o nosso município tenha um pouco mais de harmonia, principalmente aqui, começando pelo centro da cidade, e depois, é óbvio, é um projeto que demora, não é fácil, e depois vai toda a cidade. E o mais interessante, quando o vereador fala sobre a emenda, Hernani, eu peço desculpa, mas o prefeito, acho que ele fez todos os estudos, não é um projeto que saiu agora de última hora, porém foi pedido para colocar ainda esse ano, para que se entre em tramitação, para que já comece essas investigações, essas pesquisas, e é imediato. Não tem por que ser 90 dias, eu não vejo problema algum, já está há anos nessa luta. Então, a emenda seria somente para mudar, ao invés de fazer valer imediatamente, um prazo de 90 dias, mais 90 dias, só para entrar em vigor. Então, assim, quero lembrar você que, mesmo o seu bem sendo notificado, você terá um prazo de 30 dias para entrar numa regularização, depois ainda você tem um prazo de 3 anos para regularizar. Não é fácil pegar um bem de uma pessoa, e nem é isso que o município quer. Ele só quer que você cuide do seu bem, aquilo que é teu, você coloque em ordem e deixe nossa cidade mais bonita. No caso, se houver a posse, esse bem passa a ser da prefeitura, também tivemos uma outra emenda que foi arquivada, porque já tem o destino, são para as pessoas que estão inscritas num programa social, ao qual o município dará a quem vai ser utilizado. Hoje o município precisa alugar muitos bens para cumprir algumas ações, residências, paga aluguel para pessoas que estão em situação vulneráveis. Então, esse bem, sendo do município, a gente também consegue articular para que esses gastos minimizem, né? Não é fácil, é difícil, mas ele precisa estar sendo colocado. Quero agradecer a todos que enviaram suas sugestões, quero agradecer a todos também que parabenizaram esse projeto, porque é um projeto necessário para a nossa cidade. Agradecer ao Ailson, que leu na íntegra e fez as suas considerações, agradecendo ao prefeito. Ailson, meu abraço, você é um querido, e nosso mandato é isso, nosso mandato é participativo. Você pode sim dar suas sugestões junto aos projetos que estão sendo colocados nesta casa. Então, fico aqui o meu agradecimento e parabéns mais uma vez a toda a equipe junto ao prefeito que organizou esse projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, um abraço para o Jorge, nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Projeto importante para a cidade, mas a gente ainda tem algumas ressalvas. Como o Hernani fez a emenda, né, Hernani? A emenda no Hernani não é para entrar em vigor daqui 90 dias, mas que se regulamente quais são as regras. Pode falar, ela. Vereador, obrigado pela parte. É isso mesmo, a vereadora Maria Amélia talvez não tenha compreendido que o objetivo não é só procrastinar a entrada em vigor, colocar para 90 dias. Não é isso, se fosse isso eu não vou fazer, porque
como eu disse, eu tenho experiência de causa, fui procurador fiscal e eu sei que essa lei é necessária. Mas eu acho que a gente tem que separar um pouquinho as coisas, porque às vezes entra numa discussão política e não é objetivo. Eu não gosto nem de ser rotulado, se é situação, oposição. Não, eu sou Jacareí. Então, isso aqui que eu estou fazendo, que eu fiz, era mais para a gente aprimorar e ajudar a população, o cidadão de bem que precisa de um esclarecimento, de uma lucidez naquilo que vai ser aplicado. Inclusive, o senhor, como empresário, o senhor sabe muito bem, coloque-se aqui no artigo 2º, no parágrafo 2º, que, respeitado o procedimento de arrecadação, o município poderá realizar diretamente ou por meio de terceiros os investimentos necessários para que o imóvel urbano arrecadado atinja prontamente os objetivos sociais a que se destina. Delegar para terceiros? Isso é daí, verdade, como que Hernani. fica, né, vereador? E isso vim para falar, a gente tem que estabelecer essas regras rígidas para isso. Porque quando a gente tem pessoas no meio do processo, esse processo aí pode ser falho por uma série de fatores. Quem me garante, Valmir, que não existem áreas abandonadas aí que sejam do interesse imobiliário? Quais, a gente fala de imóvel central, mas tem muito terrenão abandonado aí nos cantos da cidade, que tem muita construtora aí querendo fazer empreendimento. E quem me garante, Hernani, a gente sabe, está chegando histórias para a gente, de gente que teria que fiscalizar e está mandando parente lá em alguns imóveis, algumas áreas, para entrar com o processo de uso capião. Então, a gente que conhece o sistema, sabe que o sistema é falho. Então, eu acho que é importante aí a gente fiscalizar e estabelecer as regras rígidas, para que os espertinhos não tomem vantagem de algo que pode ser benéfico para o município. E estabelecer certas regras. A gente tem um exemplo, a gente às vezes está votando um projeto e acha que é tudo lindo, maravilhoso. Para quem conhece a estrutura da prefeitura, como eu conheço, a gente vê, Hernani, o problema que a Fundação Prolar tem. Cada empreendimento que é feito aqui em Jacareí, Sazak, o empreendedor ele tem que doar uma parte desses lotes aí para a Fundação Prolar. E hoje a Fundação Prolar tem tinha cerca de 120 a 150 lotes que não consegue vender por causa do imbróglio judicial. São lotes que dão despesa de limpeza e capina para a Fundação Prolar, para a prefeitura, e ela não consegue transformar esse dinheiro através dos leilões. Então, a gente tem que sempre botar na balança, conhecer todos os lados da moeda antes de cacifar uma lei que no futuro aí pode ser um tiro no pé para a nossa cidade. O projeto continua em discussão. Quero tecer rapidamente também aqui meus comentários, se tem algum ajuste para fazer ou não, mas vendo o projeto, a gente sabe que é um projeto bom, que é importante esse projeto para a nossa cidade, principalmente a gente sabe que tem muito especulador que muitas vezes compra aí 2, 3, 4, 5 ou mais lotes na cidade e deixa de fazer com as suas contribuições, deixa de pagar seus impostos, seus IPTU, começa a sujeira e quem sofre é os vizinhos. E a gente espera que com essa lei possa resolver esses problemas, né? E é claro que a intenção não é a prefeitura ir lá e já pegar esses lotes, mas sim, depois de um prévio aviso,
né? E a gente sabe também as demandas, o déficit de moradia popular que tem na nossa cidade, né? E que esses terrenos sejam destinados à moradia popular, né? A gente sabe da dificuldade que é, sabendo a luta das pessoas que lutam por moradia, né? E aqui na nossa cidade o déficit é muito grande de moradia. Mais de 15 mil pessoas estão inscritas aí na Prolar, lutando pelo seu pedacinho de terra, né, para ter a sua casa, e não consegue. E não é justo, né, as pessoas terem aí grande quantidade de terra, eu acho que nada contra, né, quem pode ter aí bastante terra, mas que faça aí todos os procedimentos legais, pagando seus impostos em dias. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Favorável. Como voto, o vereador Rogério Timóteo. Favorável. Como voto, o vereador Roninha. Favorável. Como voto, a vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como voto, o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Como voto, o vereador Abner de Madureira. Voto favorável. Como voto, o vereador Dude. Favorável. Como voto, o vereador Edgar Sasaki, favorável. Como voto, o vereador Hernani Barreto. Só justificando o voto, senhor presidente, eu aqui reitero meu pedido, indicando ao prefeito para que ele faça um decreto regulamentador, porque essa legislação ela deixa muitas brechas. Como eu disse, no artigo 2º, quando a gente fala, depois da declaração de abandono, que vai ser um decreto, pode o poder público diretamente ou através de terceiros fazer investimentos nesse imóvel. Como que vai escolher o terceiro? Por que sou eu e não o outro e não o outro? Isso não pode ficar na subjetividade. Assim como no artigo 3º, quando fala que o proprietário, depois de 3 anos, pode solicitar a retomada, né? Pegar novamente a posse do imóvel, mas tendo que pagar todas as dívidas, inclusive as tributárias. Não está especificado, vai pagar, inclusive, quando tiver sobre o domínio da prefeitura, ou só as dívidas tributárias anteriores. São alguns pontos, mas no intuito de colaborar. Sou favorável porque acho que essa legislação vem aprimorar a legislação tributária do município. Como voto, o vereador Luiz Flávio. Favorável. Como voto, a vereadora Maria Amélia. Com todas as colocações, quero agradecer a todos que deram seu voto favorável e também sou favorável. Como voto, o vereador Paulinho Esporte. Favorável. Projeto de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana. Assunto: estabelece as normas municipais para a implementação da arrecadação de bens vagos no município de Jacareí e da outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto.